E aí, galerinha? Vamos lá, gente. Estamos em mais uma aula agora de Word, certo? Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre o processador de texto. No caso, a gente vai aprender sobre ferramentas de criação e desenvolvimento de texto, certo? Que geralmente o que a gente mais utiliza no computador é o Word. A gente tem várias outras ferramentas dela, mas o mais padrão, ou seja, o mais conhecido é o Word, que vem no pacote Office. Qual que é a questão do que a gente precisa aprender? Como vocês já sabem, o rework ele é mais para nivelação, para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor de como funciona um pouco os módulos, certo? De como que vocês vão aprender, o que que vocês vão aprender, para vocês conhecerem, para vocês terem uma noção mais básica de cada um dos módulos, o que que você vai... Nossa, tá repetitivo. Enfim, o que a gente vai fazer, a gente vai aprender nos módulos. E justamente nisso a gente vai aprender um pouquinho também sobre o processador de texto, que é um dos módulos onde vocês vão aprender como que funciona o programa do Word, que é o programa de desenvolvimento de texto, as ferramentas que a gente vai utilizar, os métodos de textos, as regras sobre a ABNT, como formatar texto, qual tipo de texto específico para um documento, qual tipo de documento específico a gente pode utilizar para algumas coisas, como, por exemplo, eu não posso usar um texto qualquer para colocar, vamos dizer, numa carta que vai ser destinada para um advogado. Eu não posso colocar um texto formal para alguma coisa que eu vou usar simples no dia a dia. Então, existe uma regrinha básica para cada tipo de texto que a gente vai construir, como também para cada tipo de coisa que a gente vai fazer dentro do Word. O Word ele não se limita só em criar textos. Ele pode criar várias outras versões, várias outras coisas de conteúdo também. Eu posso criar uma capa, eu posso criar uma montagem, uma imagem. Então, basicamente, todo o pacote Office ele tem as mesmas funções, só que ligeiramente voltada para o objetivo daquele programa. Como, por exemplo, as mesmas funções que eu tenho aqui no Word, eu vou ter também dentro do Excel, eu vou ter também dentro do PowerPoint e de todos os outros programas que compõem o pacote Office. Só que, quando eu estou dentro do Word, todas as ferramentas elas são voltadas com melhor eficiência para texto. Quando eu estou dentro do PowerPoint, todas as ferramentas são voltadas melhor para melhor desenvolvimento de uma apresentação. Para o Excel, a mesma coisa. As ferramentas são voltadas melhor para uma preparação de planilhas e documentos que você precisa que tenham grades ou que tenham planilhas e gráficos, certo? Então, basicamente, a gente vai aprender um pouquinho do Word para que vocês possam já entrar dentro do módulo de processador de texto, tendo uma base de como que funcionam, pelo menos o básico disso, certo? Não vai ser uma coisa muito longa, vai ser uma coisa basicazinha, só para que vocês tenham uma noção. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, vocês podem dar uma olhadinha aqui em cima, que a gente tem um menu, certo? Esse menu, ele é dividido em alguns setores que tem aqui na parte de cima também, sendo o menu de arquivo, aonde você vai direto para o menu diferenciado. Isso aqui eu vou deixar para o professor explicar para vocês lá no módulo de processador de texto, porque cada um desses itens aqui, ele tem uma função específica. Então, a gente vai trabalhar isso com um pouco mais de profundidade. Os outros eu já consigo dar uma explicadinha básica. No página inicial, a gente tem tudo referente a texto, justamente para a criações de textos básicos, aonde eu posso criar qualquer tipo de texto, consigo formatar a fonte, que eu tenho aqui a área de transferência, que é para mim poder trabalhar colagem e inserção de texto que não vai ser digitado. Eu tenho o menu fonte, aonde eu posso trabalhar a minha escrita, a modo que ele vai aparecer, tamanho da letra, a forma da letra, a cor da letra. Eu tenho de parágrafo, como que vai ser distribuído esse texto dentro do Word, e tenho os estilos de textos que eu posso colocar. Ou seja, essas duas funções aqui, elas já são unificadas aqui no estilo, aonde a partir do momento que eu escolher um estilo específico, ela vai colocar parágrafo, tipo de fonte, tipo de letra, é, tipo de espaçamento, qual o tipo de parágrafo que eu vou utilizar, o tamanho dessa letra, o tamanho do espaçamento de uma letra para outra. Então, basicamente, quando eu trabalho com o estilo que eu já escolhi, ele vai simplesmente trabalhar utilizando uma forma que já foi pré-editada aqui, certo? Então, já são estilos criados para que você não precisa fazer isso manualmente.
mas ele é uma coisa mais simplesinha, não é uma coisa assim, nossa. Então a gente tem uma gama de coisas que a gente pode fazer dentro do Word a partir do menu fonte e do menu parágrafo para que a gente possa criar uma construção de texto específica, beleza? Então a gente vai aqui para o segundo, que é o inserir, aonde a gente pode trabalhar com inserção de novas folhas, quebra-páginas, que são delimitações da onde vai acabar a sua página para a próxima página, ou seja, se eu marcar que o meu quebra-página vai ser aqui, ó, no meio da página, por mais que eu tenha mais página lá para baixo, quando eu passar desse limite do quebra-página, ele vai criar uma página em branco lá embaixo e vai continuar a partir daquela página. E todo o espaço branco que sobrou da minha folha aqui abaixo do quebra-página vai continuar em branco porque ele jogou para a próxima página. Temos também inserção de tabelas, imagens, ícones e formas, gráficos e mais algumas outras funções também que são mais utilizadas a partir do momento que vocês entrarem dentro do processador de texto, certo? Designer é a forma que a gente vai construir esse texto ou a forma que ela vai aparentar. As cores que a gente pode utilizar de fundo, o estilo que a gente pode utilizar, algum efeito específico, o espaçamento entre parágrafos, são tudo coisas que a gente pode trabalhar dentro do nosso texto também, ou seja, a parte visual desse texto. Layout é a forma em que a página é a parte visual da página. Lembrando que o design, ele é a parte visual do texto e o layout é a parte visual da página, onde a gente pode trabalhar a inserção de margens, o tamanho dessa margem, aonde a gente quer que ela fique, a orientação, que é se esse documento ele vai ser feito em orientação retrato ou paisagem, que no caso a gente trabalha com geralmente no formato retrato. Paisagem é muito difícil de ser utilizado. Qual que é a diferença do modo retrato e o modo paisagem? É simples. A gente tem essa folha, eu estou vendo ela deitada, certo? Esse estilo aqui, ó, se eu estiver criando um documento desse formato, eu estou criando um formato, um documento no formato paisagem, porque está deitado, é como se eu estivesse vendo a imagem de uma paisagem. Se eu colocar ele em pé, eu estou vendo a imagem no formato retrato, simbolizando como se eu estivesse vendo uma foto. Então é bem simples. A gente pode utilizar a dinâmica de que a tela do computador, de um canto ao outro, a gente está vendo ela no modo paisagem. E a forma que eu estou vendo aqui, ó, a minha folha do Word, é o modo retrato, certo? Paisagem, a folha deitada, retrato, a folha em pé. Beleza? Aí a gente tem aqui ainda a questão do quebra-linhas, que entra na parte do layout também. Números de linhas que a gente pode escrever, que vai ser como se fosse um quebra-linha. Isso aqui especificamente vocês vão aprender com mais detalhes dentro do módulo de processador de texto, certo? E temos aqui, ó, a junção de parágrafos e espaçamentos que vocês podem trabalhar. Por que a gente tem essa edição de coisas aqui? Justamente porque a gente precisa trabalhar com alguns documentos dentro da norma da ABNT, que é a norma brasileira de textos e parará. Vocês já sabem que geralmente vocês aprendem isso dentro da escola. Mas a gente vai dar uma relembradinha com vocês dentro do módulo de processador de texto, porque todos os documentos que vocês criarem, eles têm que estar impecáveis e perfeitinhos, certinhos nas normas ABNT, beleza? E aqui a gente também tem aqui o menu de edição de imagem, aonde quando você insere uma imagem dentro do Word, você vai fazer a modificação dela pelo menu Layout nessa parte de organizar, onde você consegue colocar a imagem em um local específico, de uma forma específica. Temos aqui referências, que é sobre todas as partes de regra que você pode utilizar de texto. Correspondências são formas de você utilizar o texto que você está criando, ou a documentação que você está criando dentro do Word, para que você possa mandar para alguém, ou para que você possa enviar para o funcionário, ou para uma empresa específica. Nessa função, você consegue fazer mala direta ou alguns tipos de documentos específicos. Isso também a gente vai aprender dentro do módulo de processador de texto. Eu estou com ilustração digital na cabeça, não sei porquê. Temos revisão, que é para você fazer uma revisão total do seu texto. Por exemplo, você está criando um documento. Esse documento tem páginas e páginas e páginas. Às vezes, no decorrer do que a gente está fazendo, na correria, a gente acaba escrevendo algumas coisas erradas ou com pontuação e espaçamentos errados, certo? O Word, ele já denomina textos escritos errados com uma grifagem vermelha, certo?
É que agora eu acho que não vai aparecer. Deixa eu só ver. Geralmente ele aparece com uma grifagem vermelha. Por isso que eu escrevi tudo errado aqui. E quando eu coloco um espaçamento diferente, era para ele aparecer aqui uma grifagem aonde esse texto aqui, ó. Geralmente é porque ele não entendeu esse meu texto aqui como uma escrita normal. Vamos tentar aqui. Eu tentar colocar aqui. Por mais que eu tente, a palavra errada ele não está lendo. Mas enfim. Geralmente, quando eu escrevo uma palavra errada dentro do Word, ele vai fazer uma correção para você, tanto da gramática, que é da forma que ela está errada, quanto do espaçamento. Você pode ir da acentuação, ou seja, o acento que você der ou a pontuação que você der no final. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho você e tem um espaço entre a minha acentuação? Quer dizer que está errado. Se eu deletar esse espaço, ele para de marcar como errado. Ou seja, ele vai te mostrar que está errado aquele texto, ou que o espaçamento, a acentuação e pontuação dele também está errada, beleza? E aí, aqui nessa parte de revisão, a gente tem uma forma de fazer isso de uma forma geral, aonde eu vou pegar e vou analisar todos os meus textos de uma vez. Porque senão eu teria que ficar olhando texto por texto, página por página, parte por parte. Então aqui ele vai pegar tudo que você tem de errado, espaçamento, palavras erradas e vai corrigir. E isso existe uma forma específica para você trabalhar. E a gente também vai trabalhar dentro do módulo de processador de texto, certo? Aqui a gente também tem, ó, de idioma, que você pode definir a questão de idioma. Até porque quando eu venho aqui, ó, deixa eu ver uma palavra em inglês. Ele não vai dar como errado. É que hoje o Word ele decidiu não querer trabalhar da forma correta. Mas enfim, geralmente quando você escreve uma palavra de outro idioma dentro do Word, ele entende como erro também, porque a nossa grafia é o português de Portugal. Desculpa, português do Brasil, que vem do português de Portugal. Então, basicamente, como a gente utiliza o português brasileiro, utilizando uma forma mais fácil de trabalhar, então a gente vai utilizar a grafia do português, ou seja, a ortografia daqui. Se não for uma palavra escrita nessa mesma ortografia, ele vai entender que tem uma palavra errada. Então, ele vai grifar em vermelho essa palavra. Então, quer dizer que ela está errada. Então, a partir do momento que você escreve em outro idioma, ela não vai estar errada. Você escreveu ela certa. Então, a gente tem essa função aqui justamente para que a gente possa trabalhar a inserção de idiomas novos. E aqui a gente tem o exibir, que é a forma de exibição do texto, a forma que você vai exibir as páginas, as folhas também. E ajuda, que é o padrão de todas as outras. Caso haja um problema com o seu programa, você conseguir solucionar ou resolver esse problema, certo? Então vamos lá. O que que a gente vai fazer? A gente vai primeiro conhecer um pouco de como que funciona. Vou colocar aqui o meu nome. Ele está totalmente maiúsculo e ele está na fonte 11, que é a fonte padrão, e a fonte Colibri, que é a fonte padrão que vem no Word quando você abre ele. A partir disso, eu posso vir aqui e trocar a fonte, que são vários modelos de escrita que eu tenho aqui, ó, que pode ser utilizado para vários contextos diferentes. E aí eu posso utilizar uma outra fonte, ó, um pouco mais grossa, uma fonte mais desenhada, uma fonte com detalhe diferenciado, e também como eu posso vir aqui, ó, e aumentar a minha letra, não somente pelo número da fonte, mas eu tenho aqui, ó, nesses dois botões, a função de aumentar. Veja que quando eu clico para aumentar, aumenta o número aqui, e quando eu clico para diminuir, também diminui. É para essa função, para que você não tenha que ficar denominando número.
Porque depois de um certo tempo você vai entender que algum tamanho de fonte, basta pelo olho você já vai saber o tamanho dela. Então, é mais para prática. A partir disso, eu posso deixar a minha letra mais grossa, ó, perceba, utilizando o botão negrito. O itálico, eu deixo ela mais inclinadinha. O sublinhado, eu crio uma linha na parte de baixo. O taxado, eu crio uma linha no centro da escrita. E eu posso trabalhar algumas outras edições de texto. Ó. Vocês podem ver, conforme eu vou passando o mouse, ele vai modificando o texto de acordo com o modelo que tem aqui, ó, certo? A cor do meu texto, na verdade, isso aqui é a cor da parte de trás do texto. Como se eu tivesse grifando ele com o marcador de texto, e aqui eu posso trocar a cor do texto, que é o básico que a gente vai utilizar, certo? Que é a parte de formação do texto, ou seja, formatação do texto, desculpa. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque justamente na aula de hoje, a nossa atividade vai ser a seguinte: vocês vão criar um texto, vocês podem utilizar a história que vocês quiserem, criar a história. Eu quero um texto de 2 páginas, no mínimo, contendo elementos de formatação de texto, com fonte diferente, tamanho diferente. Eu não quero, tipo assim, uma parte do texto. Por exemplo, eu vou escrever um texto específico. Vou vir aqui, ó. Pegar um texto pronto aqui da internet. E vou colocar ele aqui. Eu não quero, tipo assim, uma parte do texto de um tamanho e outra parte de outra. Não. Eu quero que vocês grifem alguma coisa, tipo, importante. Ah, eu acho que a palavra bruxa é importante. Vou pôr ela em negrito, vou aumentá-la um pouquinho. Eu acho que lobo, para mim, nessa história não é tão importante. Vou dar uma diminuída na fonte. Ah, essa linha aqui, eu acho que é legal grifar ela. Ah, morte, eu posso utilizar esse formato de texto aqui para dar um destaque e vou aumentar ela. Então, a partir disso, a gente consegue basicamente criar vários modelos de texto para que vocês possam lembrar e possam gravar as formas de edições básicas que a gente tem de texto dentro do Word, certo? Então, basicamente, a atividade de vocês vai ser o quê? Criar um texto. Vocês podem pegar uma história de um filme, série, desenho, alguma história infantil que vocês gostem e reproduzir ela criando 2 páginas de texto. Após vocês finalizarem essas 2 páginas de texto, vocês vão fazerem essas edições. Vão escolher as palavras que vocês querem grifar, que você quer aumentar, que você quer trocar a letra, que você quer trocar a cor, que você acha bonitinho, que você quer grifar. Então, eu quero vários tipos de edições de texto formatados dentro da produção de vocês. Por quê? Porque sendo assim, vocês vão trabalhar bastante a parte de criação, aonde você vai trabalhar a sua imaginação, você vai trabalhar o texto e você vai fazer várias vezes, reproduzir várias vezes as coisas que a gente tem aqui dentro da página inicial, que é o básico para vocês aprenderem a questão de formatação de texto e entrarem tipo de boinha dentro do processador de texto, sabendo que é onde você pode colocar isso, onde você pode escrever com isso, qual que é a função disso, qual que é a função daquilo, o que, que isso faz, o que, que aquilo faz. Porque dentro do módulo de processador de texto, vocês vão trabalhar bem mais a fundo as regras existentes dentro do processador de texto. O rework ele vai ser só para vocês conhecerem a ferramenta. Muitos dos alunos eles nunca tiveram contato com o computador, eles não sabem trabalhar com o computador, então isso é para facilitar, para que vocês se soltem, para que vocês relaxem um pouco mais o corpo de vocês e a mente de vocês trabalhando com o computador, certo? Então, para que vocês fiquem mais tranquilos, entendeu? Para que não seja uma coisa muito maçante. Então, a gente vai fazer com que fique muito mais prático o trabalho de vocês, para que os próximos módulos fiquem mais fáceis. Por isso que no Rework você tem o professor que vai ensinar um pouquinho para vocês de cada item, de cada módulo. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem estar voltando o vídeo de novo várias vezes, não tem problema. Esse vídeo está disponível para que vocês possam fazer isso mesmo. É o intuito de vocês estudarem e utilizarem o vídeo. Se mesmo assim ainda surgirem alguma dúvida, você pode procurar o professor na sala de aula para que vocês possam solucionar essa dúvida de vocês. Beleza? Até a próxima aula
e bye bye. Bye!